Assim como as bolhas se formam na água, o mundo inteiro é criado, existe e se dissolve no Eu Supremo, que é a causa material e o suporte de tudo que existe. Nesta palestra, iniciaremos o 21º episódio do estudo da Escritura Atma Bodha. Iremos abordar o verso 8 da Escritura. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Noite, namaskar, saudações a todos. Hoje eu vou tentar dar esta palestra em português. Diz isso? Eu quero agradecer à minha professora por me ensinar português. Quero também agradecer a todos aqueles que ajudaram a falar em português. Embora eu ainda não fale fluentemente, tentarei dar esta palestra em português hoje. Eu vou tentar. Por quê? Algum dia eu tenho que começar a falar em português. Então, eu agradeço ao Swami Jitananda por fazer uma excelente tradução de minhas palestras durante os últimos anos. Eu também presto muitos profundos respeitos para Swami Nirmalatmanji Maharaj pela inspiração e orientação recebida dele. Por favor, desculpe-me se eu cometer alguns erros. Agradecendo a todos, começarei a lembrar de Thakur, Mai e Swamiji. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Gananam Tva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspata Anashunvannuti Bissida Sadhanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Birvajinivati Dhinama Vitravatu Ano Divo Brahatah Parvatada Saraswati Yajatagantu Yagnam Vagdevyai Namaha Om Shrutismriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Om Sthapakaya Cha Dharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara Varisthaya Ramakrishnaya Te Namaha Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryankaravavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om. Om. Possa Brahman proteger nos ambos, mestre e discípulo. Possa ele alimentar-nos ambos. Possamos nós trabalhar juntos com grande energia, que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor, a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Nós estamos estudando
verso 8 do texto Atmabodha. Swami Shankaracharya escreveu esse texto. Isso sobre autoconhecimento. O verso 8 é: Upadane akhiladhare jaganti parameshware sargasthiti layam yanti budbudani iva varini. Upadane akhiladhare jaganti parameshware sargasthiti layam yanti budbudani iva varini. Significa é: assim como as bolhas se formam na água, esse mundo inteiro é criado, existe e dissolve-se no Ser Supremo. O Ser Supremo é a causa material, é a sustentação de tudo. Padhane akhiladhare jaganti parameshware sargasthiti layam yanti budbudhani eva varini. Upadhane akhiladhare significa como causa material e suporte de tudo. Jaganti parameshware, todo este mundos. Jaganti, jagat, indica mundo. Jaganti é plural. Todos esses mundos estão ligados ao Ser Supremo. Parameshwara significa o Ser Supremo aqui. Todos esses mundos estão ligados ao Ser Supremo. Sarga, Sthiti, Layam, Yanti. Indica no Ser Supremo surgem, existem e se dissolvem esses mundos. Sargam, Sthiti, Layam, Yanti. Esse mundo surge, existe e se dissolve. Budbudhani eva varini. Como bolhas na água. Como bolhas na água. A filosofia Vedanta admite a realidade do mundo fenomenal apenas durante o estado de ignorância. Quando se despertar para a sua verdadeira natureza divina, o mundo deixa de existir. O que existe no estado desperto é apenas o Ser Supremo. Vedanta declara: o que existe no estado desperto é apenas o Ser Supremo. Aqui Vedanta é Advaita Vedanta, que Adi Shankaracharya propõe. O que existe no estado desperto é apenas o Ser Supremo. Por quê? O Ser Supremo é não dual. O mundo fenomenal existe durante o estado de ignorância. O que é mundo fenomenal? O mundo fenomenal significa nomes e formas. Esses nomes e formas são erroneamente sobrepostos ao Ser Supremo, por causa da ignorância de quem o percebe. Os nomes e formas é o mundo fenomenal. Aqui, Brahman significa o Ser Supremo. Uma pergunta surge, que é: como o mundo ilusório aparece no Ser Supremo? Shankaracharya está dando resposta nesse verso. Nesse verso, Shankaracharya diz: o mundo aparece no Ser Supremo como a bolha aparece na água. O Ser Supremo está na forma de pura Satchidananda. Satchidananda significa existência absoluta, consciência absoluta, bem-aventurança absoluta. O Ser Supremo, ele é não dual. Comparado aqui nesse verso com água quieta. As bolhas de água que neste verso mencionado, as bolhas de água são comparadas ao mundo fenomenal. O mundo fenomenal
significa nomes e formas. Tudo neste mundo tem um nome e uma forma. Todas as coisas têm um nome e uma forma. A existência de qualquer coisa é derivada do Ser Supremo. Nós falamos que um objeto existe. A existência de qualquer objeto é derivada do Ser Supremo. O nome e a forma são apenas uma cobertura externa. Vamos refletir através de um exemplo. Existe uma coisa chamada cadeira em frente a mim. A palavra cadeira é o nome. Só para indicar um objeto, nós falamos, isso é uma cadeira, isso é harmônio, isso é microfone. A palavra cadeira é o nome. Ela tem uma determinada forma de comprimento e largura, que é percebida através de nossos olhos, é a forma. Palavra cadeira é o nome, que o objeto percebido através de nossos olhos é a forma. Todas as coisas têm duas têm. São o nome e a forma. Dizemos que a cadeira existe. A ideia da existência de uma cadeira deriva da existência do Ser Supremo. A ideia da existência de qualquer coisa deriva da existência do Ser Supremo. Por quê? O nome e a forma são impermanentes, pois um dia desaparecem. Todos nós esqueceremos o nome e a forma da cadeira. Mas a ideia que nós estamos falando, a cadeira existe, a ideia de existência que temos da existência de uma cadeira é derivada da existência eterna do Ser Supremo. Vedanta fala. Por causa da ignorância, consideramos o nome e a forma da cadeira como reais. Nós pensamos que uma nome e a forma é permanente, mas isso por causa da ignorância. A ideia da existência é derivada da existência eterna do Ser Supremo. A analogia usada neste verso é de uma bolha de água que aparece na água. Assim como as bolhas de água aparecem na água, da mesma forma, esses nomes e formas estão aparecendo no Supremo Ser. As bolhas nascem na água, se mantêm por um período certo período na água, e finalmente explodem e são absorvidos pela água. Eles nascem na água, mantêm por um certo período na água, finalmente absorvidos pela água, as bolhas. Da mesma forma, todas as coisas que têm nomes e formas, nascem no Ser Supremo, são mantidas com vida por um período limitado no Supremo Ser e finalmente são absorvidas no Supremo Ser. Tudo nasce no Ser Supremo, são mantidas por um certo período, depois finalmente absorvidos no Supremo Ser. Shri Ramakrishna muitas vezes diz: fechei os olhos e vi, abri os olhos e vi. Só vejo Deus em todos os lugares e não digo mentira. Shri Ramakrishna muitas vezes diz isso. Fechei os olhos e vi, abri os olhos e vi. Só vejo Deus em todos os lugares e não diga mentira. Deus é aqui consciência. Só vejo consciência em todos os lugares e não digo mentira. Apontando para o seu corpo, Shri Ramakrishna costumava dizer com um sorriso. Com o sorriso ele falava: apenas uma fronha, apenas uma fronha.
apontando o seu corpo, Sri Ramakrishna falava, apenas uma fronha. No Evangelho de Sri Ramakrishna, tem Sri Ramakrishna, um estado estático, falou. Isso aconteceu no sábado, 2 de junho de 1883. Sri Ramakrishna disse em um estado estático: "Oh mãe de Kali, mãe, o que as pessoas chamam de ser humano é apenas uma fronha. Nada além de uma fronha. Mãe, o que as pessoas chamam de ser humano é apenas uma fronha. Nada além de uma fronha. A consciência é apenas tua, mãe. A consciência é apenas tua, oh mãe." Isso Sri Ramakrishna indicando. A fronha aqui se refere a nome e forma. Nossa mente e corpo são as fronhas. Nós somos os travesseiros, o Supremo Ser. Se pensarmos assim, repetidamente e intensamente, podemos nos poupar de muitos problemas. Se pensarmos assim, repetidamente e intensamente, podemos nos poupar de muitos problemas. Swami Vivekananda ensinou para nós, para pensar, eu sou consciência. Advaita Vedanta também, falando sobre isso, eu sou consciência. Se pensarmos, eu sou consciência, assim repetidamente e intensamente, podemos nos poupar de muitos problemas na nossa vida cotidiana. O corpo é como uma traje. Há tanta identificação falsa com a fronha que esquecemos completamente que somos os travesseiros, algodão, o Supremo Ser. Nós esquecemos que eu sou consciência. Sri Ramakrishna falou, mãe, o que as pessoas chamam de ser supremo é apenas uma fronha. Nada além de uma fronha. A consciência é apenas tua, mãe. Bhagavad Gita tem ótimo verso no Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 30. O Senhor Shri Krishna indicando dimensão. É profundo dentro de nós. Senhor Shri Krishna falou, capítulo 2, verso 30. Preciso memorizar. Dehi nityam avadyoyam dehe sarvasya bharata. Dehi nityam avadyoyam dehe sarvasya bharata. Dehi nityam avadyoyam dehe sarvasya bharata. Nesse verso, uma pequena linha, tem 2 vezes a palavra deha. Foi usado. Dehi, dehi, outro é deha. Dehi nityam avadyoyam dehe sarvasya bharata. Que é dehi, que é deha. Quando é dehi, palavra dehi, significa o dono do corpo material, o habitante interior. Deha significa o no corpo, o corpo. Deha significa o corpo. Dehi significa o dono do corpo material, que é o habitante interior. Palavra nityam significa eternamente. Avadyoyam significa não se pode matar. Indestrutível. Sarvasya significa de todos. Bharata significa o Arjuna, o descendente de Bharata. Senhor Krishna está falando, em nenhum momento o espírito encarnado em todos os seres pode ser morto. O Arjuna, aquele que habita no corpo, é eterno e indestrutível. Aquele que habita no corpo é eterno e indestrutível. Shri Ramakrishna falou, a consciência apenas tua.
So, esse verso falando, o ser supremo é eterno, o nome e forma é impermanente. So, indicando a mesma coisa. Nossa consciência é eterna e indestrutível. Dehi nityam avadhyoyam. Não se pode matar. Ou eternamente, o habitante interior é eterna, é indestrutível. So, o Deha, o corpo, é nome e forma, é destrutível. Não é permanente, não é eterno. So, Shri Krishna falou, aquele que habita no corpo é eterno e indestrutível. Dehi nityam avadhyoyam, Dehe sarvasya bharata. Capítulo 2, verso 30. Agora, então, esse verso, se Shankaracharya falou, 3 palavras que chamam nossa atenção para a reflexão. Upadane akiladhare jaganti parameshware sargastiti layam yanti budbudani varini. Nós temos no verso 3 palavras. Upadane akiladhare parameshware. Essas 3 palavras chama nossa atenção para a reflexão. Vamos ver. Que é a palavra akiladhare? Upadane akiladhare. Que é a palavra akiladhare significa? A palavra significa o substrato de tudo, a sustentação de tudo. O supremo ser é a sustentação de tudo neste mundo. Akiladhare indicando o supremo ser é a sustentação de tudo neste mundo. Um exemplo, como a base colocada sobre o edifício é o que sustenta o edifício. Do mesmo modo, o supremo ser é a fonte de tudo neste mundo. Todas as coisas surgiram dele, sustentam-se nele e se dissolvem de novo nele. Ele traz a criação do mundo com nomes e formas a partir de seu misterioso poder ilusório chamado Maya e o Prakriti. O Niralambopanishad falou Brahma Shaktireva Prakriti. Brahma Shaktireva Prakriti. Que é Prakriti? Prakriti é o poder misterioso, ilusório do Ser Supremo. Brahma Shaktireva Prakriti. O poder do Brahman é chamado Prakriti. Esse é um poder misterioso que traz a criação do mundo com nomes e formas. Outro nome é Maya, o poder ilusório. O Maya está na raiz da criação. Maya, o Prakriti, é a causa primária dos inúmeros efeitos que vemos neste mundo. Efeitos qual efeitos? Efeitos são as manifestações e fenômenos que percebemos ao nosso redor. Seus efeitos são observados em nível individual ou cósmico. Todos eles surgem da ilusório Maya, irreal Maya. Surgem da percepção enganosa de Maya. Sua palavra Akiladhare significa o supremo ser, como a sustentação de tudo neste mundo. Outro sinônimo da palavra Akiladhara é Adhisthana. Nós refletimos no último verso, na última palestra. Adhisthana. Que é Adhisthana? Adhisthana é outro sinônimo da palavra Akiladhara, em sânscrito. A palavra Adhisthana, que significa também substrato, refere-se que aquilo que, permanecendo ele próprio imperceptível e inalterado, confere aparência de realidade a uma ilusão fundamentada nele. Qual é a característica do Adhisthana? Permanecendo ele próprio imperceptível e inalterado, confere a aparência de realidade a uma ilusão fundamentada nele. Um exemplo.
Suponho ter uma corda no chão. Por causa da mispercepção, percepção errada, aparece com uma cobra. Para mim, por causa da ignorância, o cobra é real. Eu pensando real, por quê? Por causa da corda. Eu pensando o cobra é real. Pensando nele como uma cobra, se apegarmos em nossa mão ao cobra, o que pegamos é a corda e não é cobra. Porque qual é a realidade? É corda. Corda confere a aparência de realidade a uma ilusão fundamentada nele. A cobra é mispercepção. Não, eu penso que cobra é real. Por quê? A corda confere a aparência de realidade é uma ilusão fundamentada nele. Na ilusão de uma cobra é uma corda, a própria corda permanece invisível e, no entanto, é a base da cobra ilusória. Pensando nela como uma cobra, se a pegarmos em nossa mão, o que pegamos é a corda e não é cobra. Por quê? Porque o suporte da cobra ilusória é a corda. O suporte da cobra ilusória é da corda. Desculpe. A corda é a base real. A cobra é uma projeção ilusória da corda. Da mesma forma, a base ou sustentação deste universo inteiro é o Supremo Ser Brahman. Suponhamos que alguém deseje ter a percepção do substrato deste universo, da realidade subjacente que sustenta esse universo. Será que consegue? Consegue Brahman? Qual é a resposta? A resposta é não. Não se pode perceber o substrato do universo como o Supremo Ser Brahman. Pergunta surge, por quê? Não se pode perceber o substrato do universo como o Supremo Ser Brahman, a menos que se perceba o Brahman, o Ser Supremo dentro de si, ou seja, no eu individual. Quando você vai perceber o Brahman dentro de si, você pode perceber o substrato do universo. Primeiro é necessário perceber o Supremo Ser dentro de si, isto é, no coração espiritual. Então, automaticamente, perceberemos o substrato do universo como o Supremo Ser. Primeiro, precisa perceber o Supremo Ser dentro de si, no coração espiritual. Se tentarmos ter a percepção de Brahman fora de nós mesmos, não teremos essa percepção nem fora nem dentro. Nem fora nem dentro. Se tentarmos ter a percepção de Brahman fora de nós mesmos, não teremos essa percepção nem fora nem dentro. Por quê? Essa questão sempre surge dentro de nós. Por quê? Porque Vedanta fala, todo esforço para compreender Brahman fora de nós é Paroksha Vidya. Tem dois tipos de conhecimento, Paroksha e Aparoksha. 2, 3 semanas antes, eu dei uma palestra sobre Aparokshanubhuti, que é uma experiência direta. Todo esforço para compreender Brahman fora de nós é Paroksha Vidya. Aquele Paroksha Vidya, que significa? Aquele que está afastado dos órgãos dos sentidos. Brahman é não uma coisa perceptível por órgãos dos sentidos. Isso significa que Brahman não pode ser conhecido através dos órgãos dos sentidos, sendo, portanto,
uma forma indireta de conhecimento. Tudo nós está vindo esse mundo através dos órgãos dos sentidos. Não é direto. Através dos sentidos, nós percebendo neste mundo. É indireto. A experiência do mundo é indireto. Porque meio de nós, o mundo, tem órgãos dos sentidos. Todo conhecimento obtido através de inferência é testemunha verbal. É considerado paroksha. Testemunha verbal é palavras de escrituras também é testemunha verbal. Experiência direta é totalmente diferente. Todo conhecimento obtido através de inferência e testemunha verbal é considerado paroksha. Não envolve uma experiência direta. É apenas inferência lógica. A realização que ocorre internamente é chamada de aparokshanubhuti, uma experiência direta. Nele, não há intervenção dos órgãos dos sentidos ou da mente entre o conhecedor e o objeto conhecido. Que é a aparokshanubhuti? A aparokshanubhuti, uma experiência direta que ocorre no nosso coração espiritual, internamente. Lá não tem intervenção dos órgãos dos sentidos e da mente entre o conhecedor e o objeto conhecido. So, nós percebendo esse mundo através da intervenção dos órgãos dos sentidos ou da mente. Quando a aparokshanubhuti acontece, não tem intervenção dos órgãos dos sentidos ou da mente. Por quê? A questão surge. Brahman nunca pode ser aprendido ou compreendido pelos sentidos ou pela mente, uma vez que é o poder por trás deles. Brahman é o poder por trás dos órgãos dos sentidos ou da mente. Brahman nunca pode ser aprendido ou compreendido pelos sentidos ou pela mente, uma vez que é o poder por trás dele. Ele deve ser experimentado diretamente por si mesmo. Por causa disso, perceber o Supremo Ser fora de nós não tem possibilidade. Isso é uma razão que Vedanta dá. Ninguém pode dizer que ele não existe, mesmo sem alguém dizer que eu não existe. Mesmo se alguém dizer, eu não existe, ele contradiz sua própria afirmação. Por quê? O autor da afirmação existe. Por causa disso, ninguém pode dizer que ele não existe. Alguém falou, eu não existe. Ele contradiz a sua própria afirmação. Porque o autor que está falando eu não existe, ele existe. O autor da afirmação existe. Portanto, a existência está sempre presente. Isso é chamado de Sat. O fato de que alguém existe é derivado do Supremo Eu. Uma pessoa iluminada, um Gnani, chamado Gnani, ele diz, eu não existo, eu sou o Brahman. Só Brahman existe. Uma Gnani fala, means, eu não existo, chamando nossa atenção em nome e forma impermanente. O ego é impermanente. Que existe permanente é Brahman. Eu sou o Brahman. Uma pessoa iluminada, o Gnani diz, eu sou a Brahman, o Brahman. Uma ignorante diz, Brahman não existe, mas eu sou ignorante, eu existo. Embora ele associe seu eu com o corpo e a mente, Gnani não associa seu eu com o corpo e a mente, ele associa seu eu com o Brahman. O ignorante, ele não associa eu com o Brahman, ele associa com o corpo, a mente. Por causa disso, Gnani fala, eu sou o Brahman. Uma ignorante fala, Brahman não existe, eu existo. O eu sempre
associado com seu corpo e a mente. Isso é a diferença. Para nós, que é a prática espiritual, para realizar, eu que eu indicando, cada sentença eu faço, eu fui lá, eu cantei hoje, eu comi. E eu sempre ligado com nosso corpo e a mente. Que é prática espiritual, que é para realizar, eu não é corpo a mente, e a mente é eu, é Brahman, o Ser Supremo. A natureza de Ser Supremo, Sat, Chit, Ananda. Por causa disso, Sat indica existência. Existência de qualquer objeto é derivada por o Ser Supremo. Existência do por Supremo. So, é eu com Sat. Sat, eu existe. Uma pessoa fala existe, porque o Ser Supremo existe. So, isso sobre a palavra Akiladhara. Akiladhara é que a sustentação de tudo. So, isso é Ser Supremo. Segunda palavra nesse verso é Upadhane. Upadhane Akiladhare Jaganti Parameshware. Vamos refletir a palavra Upadhane. O que significa? Upadhane aqui significa causa material. Qualquer causa material significa Upadhana, sânscrito. Qualquer criação envolve 3 tipos de causas. Qualquer criação envolve 3 tipos de causas. Quais são? Primeiro, causa material. Em sânscrito falado, Upadhana Karana. Upadhana Karana é causa material. Segunda é Sahakari Karana, causa instrumental. Terceira é causa eficiente, Nimitta Karana. Causa material, causa instrumental, causa eficiente, envolve 3 tipos de causas. Upadhana Karana, Sahakari Karana, Nimitta Karana. O que é isso? Qualquer criação envolve o material usado na criação, os instrumentos usados durante o processo de criação e criador, o criador. O material utilizado para a criação é a causa material. Os instrumentos utilizados durante o processo de criação são chamados de causa instrumental. O criador que utiliza o material para criar um objeto é a causa eficiente. Vamos pensar, refletir através de um exemplo mais fácil. Exemplos, dar clareza. Exemplo. O caso do oleiro fazendo um pote em sua roda com barro. O oleiro é a causa eficiente. Ele é o criador. A roda usada para moldar o barro como pote é a causa instrumental. Sem instrumentos não pode moldar o barro. É a causa instrumental. O barro usado é a causa material. O oleiro é a causa eficiente. Os instrumentos usados é a causa instrumental. O barro usado é a causa material. So, causa eficiente é Nimitta Karana, causa instrumental é Sahakari Karana, a causa material é Upadhana Karana. So, qualquer criação envolve esses 3 tipos de causas: causa material, causa instrumental, causa eficiente. Upadhana Karana, Sahakari Karana, Nimitta Karana. Tem uma observação aqui. Em toda a criação de potes no mundo, o oleiro está separado do barro. O barro é diferente, o oleiro é diferente. Mas, no Vedanta, no processo criativo, a causa material e a causa eficiente são é a mesma. Isso é diferente. No mundo, o oleiro está separado do barro. Mas no Vedanta, quando explica o processo de criação, no processo criativo, a causa material e a causa eficiente, o criador, é a mesma. Por quê? Sempre a questão surge.
Porque o Supremo Ser é não dual. A terminologia usada nas Upanishads é as escrituras sagradas, é que Brahman, o Absoluto, é Abhinna Nimitta Upadana Karana. No Vedanta fala, o Ser Supremo é Abhinna Nimitta Upadana Karana. Significa tanto a causa material quanto a causa eficiente deste mundo. São a mesma. Portanto, este mundo não é diferente de Brahman. Agora, de que é feito este mundo? De que é feito este mundo? What it is made up of? What this world is made up of? Ele é feito de 5 elementos: terra, ar, água, fogo e espaço. Os objetos não são nada mais do que a combinação desses 5 elementos. Combinação de 5 elementos. Esses 5 elementos são a causa material deste universo, originando-se do poder criativo ou de produção de Maya. Brahma Shaktireva Prakriti. O poder misterioso do Brahman é o Maya. De que é feito este mundo? É feito dos 5 elementos. Portanto, nada de novo é criado por ninguém. A criação implica uma mudança de nome, forma, natureza e condições. Agora, questão surge. Do que somos feitos? Qual é a causa material de nós mesmos? Causa material do universo é 5 elementos. Causa material de nós mesmos, qual? Do que somos feitos? Vedanta fala, a causa material de nós mesmos é a consciência. Nós somos feitos da substância real, falado no Sat Swarupa. Nós somos feitos da substância real, Sat Swarupa. Por causa disso, eu não pude falar eu não existe. Because que o ator que fala eu não existe, ele existe. Nunca eu posso falar que eu não existe. Porque eu feito da substância real, Sat, eu sempre falo eu existe. Sem nenhuma dúvida surge na mente, eu sempre existe. Nunca fala a pessoa eu não existe. Alguém fala, isso indica o ator contradiz sua afirmação, porque o ator que fala existe. A causa material de nós mesmos é consciência. Nós somos feitos da substância real, Sat Swarupa. Nós somos feitos da substância bem-aventurada, Ananda Swarupa. Nós somos feitos da substância de Satchidananda, ser, consciência, bem-aventurança. Essa consciência absoluta não está acima do céu, nem em uma parte específica do corpo. Essa consciência permeia tudo, tanto dentro como fora. Tanto dentro como fora. Portanto, ele é não dual. Advitiya. Sânscrito fala Advitiya. Ele é não dual. Ele permeia tudo. Do que somos feitos? A causa material de nós mesmos é a consciência. Involucro externo, a cobertura externa, o corpo e a mente, é feito da combinação dos 5 elementos. 5 elementos. O nome e a forma é a combinação de 5 elementos. Corpo denso, formado com combinação de 5 elementos: ar, água, terra, fogo, espaço. Mente também é feito da combinação de 5 elementos sutil. Corpo é denso, os 5 elementos densos. Quando uma pessoa morre, o corpo quando vai entrar na terra, isso vai transformar como terra, água, ar, espaço, fogo. Mente é feito da combinação dos 5 elementos sutil. Isso é cobertura externa, mas a causa material de nós mesmos real é a consciência. Por causa disso, eu não posso falar
eu não existe. Eu sempre existe. A existência, da ideia de existência, é derivada da existência eternal do Ser Supremo. Um relato, um incidente. Havia uma alma iluminada na Índia, Bharata, que costumava enfatizar um ponto específico. Só alguém foi perto de Swami e perguntou. Se alguém perguntasse, o que é este mundo, Swami? Swami, o que é este mundo? O Swami costumava dizer, Jagato thasa thas bhara hai. So ele costumava dizer na palavra hindi, isso é, Jagato thasa thas bhara hai. Que significa thasa thas bhara hai. Que significa o mundo está cheio de consciência. O Swami, o que é este mundo? O Swami costumava dizer, Jagato thasa thas bhara hai. O mundo está cheio de consciência. Se alguém perguntasse, por que sou ignorante? O Swami costumava dizer, tum bhi thasa thas bhara hai. Você também está cheio de consciência. O mundo também está cheio de consciência. Você também está cheio de consciência. Alguém perguntasse, por que sou ignorante, Swami? O Swami costumava dizer, não pensa isso. Tum bhi thasa thas bhara hai. Você também está cheio de consciência. Você é consciência. Nós não realizamos, ele realizou. Só isso a diferença. Assim, as pessoas deram o nome de Swami, Thasathas Baba. Thasathas Baba. O nome eles deram, porque ele sempre falava uma palavra Thasathas. O que é Thasathas? Uma palavra enfatiza. So, dar um exemplo é quando nós íamos para um restaurante, nós fala que o restaurante ficou lotado, muito cheio, lotado o restaurante, nos fala. Mesmo jeito, aqui lotado, so nós falando que ficou muito cheio. So não tinha nenhum lugar para sentar ou comer. Mesmo jeito, o Swami, quando alguém perguntasse que por que sou ignorante, o Swami costumava dizer, tumbi thasa thas bhara hai. Thasa thas é cheio, esse enfatiza. So, por causa disso, as pessoas deram o nome de Swami, o Thasathas Baba. So, isso é um relato. So, que indica de que é feito este mundo, so, com 5 elementos. Isso também é consciência. So, que somos feitos, nós somos feitos também a consciência. So, a terceira palavra é usada nesse verso. Upadhane Akhiladhare Jaganti Parameshwari. Parameshwara, terceira palavra. A palavra Parameshwara se refere a Deus como o governante supremo do universo, chamado em sânscrito Saguna Brahman. O ser supremo, quando governa supremo do universo, chamado Saguna Brahman. Aqui palavras muito usadas é Deus. Assim como o mestre de cerimônias, o supremo ser comanda todo o espetáculo do mundo no seu aspecto de Ishvara, ou seja, o Criador, o sustentador e o destruidor. Tem 2 palavras, Brahman e Parameshwara. Quando nós falamos a palavra Brahman, qual é a característica? Isso é não-dual. Também característica do Brahman é Sat, Chit, Ananda, Swarupa. Quando nós falamos a palavra Parameshwara, que indica? Isso indica o Deus. Qual é a característica de Deus? O Criador, sustentador e o destruidor. Outras palavras para Parameshwara é Paramatman, Saguna Brahma, Ishvara, o Deus. Quando a característica fala que o Criador, sustentador e o destruidor, nós indicamos o Deus, que é o Criador, sustentador, destruidor. Parameshwara, Ishvara, Saguna Brahma. Quando fala o Brahman, qual é outro sinônimo? É Nirguna Brahman. So, característica dele é Satchidananda. Outro é, ele é não dual. Nenhuma outra coisa existe. Só o ser supremo existe. O que existe no estado desperto é apenas o ser supremo. O ser supremo é não dual. A palavra se refere a Deus como o governante supremo do universo, Parameshwara. Assim como as bolhas
na água são apenas água surgindo na água, existindo na água, e quando estouram, se funde de volta na água. Da mesma forma, a multiplicidade, vista por nós, é apenas um jogo de nomes e formas sobre a consciência infinita, o eterno substrato divino, aquela Adhara. Mais uma importante coisa. Por que Brahman criou essa criação? Essa é a questão. Muitas vezes vem perguntas para Swamis. O que é a resposta de Vedanta? Vedanta dá a resposta. Brahman não tem nenhum motivo egoísta para criar este mundo, pois ele é satisfeito consigo mesmo. Ele é satisfeito consigo mesmo. Por causa disso, Brahman não tem nenhum motivo egoísta para criar este mundo. Não há parcialidade nem crueldade nesta criação, uma vez que a justiça é aplicada às almas individuais de acordo com seus karmas. O propósito da criação deste mundo é ajudar as almas individuais a alcançar a Ananda, ou bem-aventurança, estabelecendo-se em Brahman, a bem-aventurança absoluta. Nós sofremos nossa vida por causa das nossas ações passadas. Fala é karma. Brahman não tem nenhum motivo egoísta para criar este mundo, pois ele é satisfeito consigo mesmo. Não há possibilidade nem crueldade nesta criação, uma vez que a justiça é aplicada às almas individuais de acordo com seus karmas. O propósito da criação deste mundo é ajudar as almas individuais a alcançar a Ananda, ou bem-aventurança, estabelecendo-se em Brahman, a bem-aventurança absoluta. Brahman não sofre qualquer mudança. Sendo absoluto, não pode sofrer nenhuma modificação em si mesmo. Então, o mundo da multiplicidade pode se originar da Brahman. Pode ser apenas uma aparência. Não há manifestação real, certamente não há criação fatual. Não há nenhuma criação efetiva. Por exemplo, Upadane Akhiladhare Jaganti Parameshwari Sargastiti Layam Yanti Budbudani Vavarini. O exemplo é comparado com da bolhas. Todos os mundos que têm muitos planetas, ou todos os mundos, possuem 3 qualidades básicas. Qual é 3 qualidades? O verso indica com 3 palavras. Curto. Sarga Stiti Layam Yanti. Sarga é, eles surgem, eles nascem. Não? Eles nascem. A palavra é indicada Sarga. Stiti, eles existem por um período. Laya, eles existem por Laya. E depois se dissolvem e desaparecem. Todos os mundos que têm um nome e forma têm 3 qualidades. Que eles surgem, eles existem por um período e depois se dissolvem e desaparecem. Todos esses nomes e formas, os mundos, têm 3 qualidades básicas. Tudo isso acontece no substrato com Maya como sua causa material, Upadana, Prakriti, e com Parameshwara, Brahman, o absoluto, como sua causa eficiente. A metáfora apropriada usada é a das bolhas na água. A palavra, isso é interessante, a palavra budbud, que significa o som das bolhas subindo na água. Budbudani. O som das bolhas subindo na água. E até mesmo o termo em inglês bubbles, it is bubbles. O som das bolhas subindo na água é budbud. Bolhas captura o som do que representa. Esse tipo de palavra é chamado de onomatopeia em inglês.
Palavras semelhantes que incorporam o som do que descrevem incluem zum-zum das abelhas, ao bater de uma porta, o tilintar de sinos, o murmúrio de riachos. O som das bolhas subindo na água é budu-budu. As bolhas na água surgem como pequenas bolsas de ar, tornam-se maiores à medida que se fundem com outras bolhas e sobem até a superfície. Lá, eles estouram repentinamente. Pode ser um espetáculo absorvente e divertido apenas observar as bolhas na água, à medida que surgem, existem e colapsam. A criação dos inúmeros mundos deste cosmos inteiro é exatamente assim. A comparação é usada de forma tão eficaz que até nos diz qual é o valor deste mundo ilusório, nada mais do que o estourar de bolhas de ar na água. O ético Shankaracharya não resiste a dar uma risada deste universo. Aqui está o que penso de toda a sua majestade. Vocês são apenas uma bolha, nada mais. Isso é... Nós temos uma noção. O Shankaracharya, qual majestade, qual lugar ele está ali. Quando ele vem, ele vê que esse mundo é uma bolha. Tudo é surgindo no Ser Supremo. Ser Supremo não dual é real. Resumo da palestra hoje. O resumo da palestra de hoje. Muitas coisas, muitas ideias. Resumo é isso. A filosofia Vedanta admite a realidade do mundo fenomenal apenas durante o estado de ignorância. Quando se desperta para a sua verdadeira natureza divina, o mundo deixa de existir. O que existe no estado desperto é apenas o Ser Supremo. O Ser Supremo é não dual, é Satchidananda Swarupa. Que é o mundo fenomenal? O mundo fenomenal significa nomes e formas. Esses nomes e formas são erroneamente sobrepostos ao Ser Supremo devido à ignorância de quem o percebe. Por causa da ignorância, só tem nomes e formas. Nós pensamos em nomes e formas aí. Brahman significa o Ser Supremo. A existência de qualquer coisa é derivada do Ser Supremo. O nome e a forma são apenas uma cobertura externa. Palavras de Senhor no Bhagavad Gita, ele falou: aquele que habita no corpo é eterno e indestrutível. Palavras de Sri Ramakrishna é: o que as pessoas chamam de ser humano é apenas uma fronha. Nada além de uma fronha. A consciência é apenas tua, mãe. Se pensarmos assim, nossa consciência, repetidamente e intensamente, podemos nos poupar de muitos problemas. Palavra Kriladhara significa o substrato de tudo, a sustentação de tudo. O Supremo Ser é a sustentação de tudo neste mundo. Outro sinônimo é Adhisthana. Característica Adhisthana é permanecendo ele próprio imperceptível e inalterado, confere a aparência da realidade a uma ilusão fundamentada nele. Brahman nunca pode ser aprendido ou compreendido pelos sentidos ou pela mente, uma vez que é o poder por trás deles. Ele deve ser experimentado diretamente por si mesmo, chamado Aparokshanubhuti. A realização que ocorre internamente é chamada de Aparokshanubhuti, uma experiência direta. Palavra Upadana significa causa material. Do que somos feitos? Qual é a causa material de nós mesmos? A causa material de nós mesmos é a consciência. Sattva Swarupa, Chitta Swarupa, Ananda Swarupa. Qual significa a palavra Parameshvara? Isso refere a Deus, que
assim como o mestre de cerimônias, o Supremo Ser, comanda todo o espetáculo do mundo no seu aspecto de Ishvara. Ishvara é o Criador, o sustentador e o destruidor. Mais uma vez, citando esse verso, eu fecho a palestra hoje. Upadane akhiladhare jaganti parameshware sarga sthiti layam yanti budbudani vavarini. Assim como as bolhas se formam na água, o mundo inteiro é criado, existe e dissolve-se no Ser Supremo, que é a causa material e a sustentação de tudo. Obrigado. Mais uma vez, eu agradeço à minha professora por me ensinar português. Quero também agradecer a todos aqueles que ajudaram a falar em português. Agradeço Swami Jitananda por fazer uma excelente tradução de minhas palestras durante os últimos anos. Presto meus profundos respeitos a Swami Nirmalatmanji Maharaj pela inspiração e orientação recebido dele. Desculpe se você eu não sei, eu cometi alguns erros. Por favor, desculpe-me. Agradeço a todos. Obrigado. Possa o Senhor, que é a meta de toda adoração, estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Yatam Pundari Akshaha Sarvagneshwaro Hari Tasmin Tushte Jagat Tushtam Shri Ram Krishna Arpanamastu.